Amém, aleluia. Graça e paz a todos. Dá um tempinho aqui para o pessoal chegar, né? Começando agora mais uma live de escatologia. Glória a Deus. Amém. Entraram 6 pessoas, 10 pessoas agora. Amém. Muita expectativa a respeito desse assunto. Olá, Renan, Cati, Suzana, Fabiana, Ruth. Amém, queridos. Graça e paz. Deixa eu esperar aí um minuto mais ou menos, né? Josimar. Eita, é o Mazinho. Aleluia. Como é que vai, Mazinho? Maninha. Dani Sala, Suzana. Oi, Suzana. Verbo em cartaz. Aleluia. Maria Belia, Dona Belia. Glória a Deus. Oi. A Fabiana, minha esposa. Tá? Ana Cláudia, Maressa, Edileuza. Amém, queridos. Muita expectativa a respeito desse assunto, né? Um assunto que eu quis abranger, não só como você estuda, mas também o ensino, né? Se você realmente quiser ensinar escatologia, né? Os cuidados que tem que se ter, né? Graças a Deus. Bem, Mazinho. Eita, Mazinho, era do tempo que a gente fez o rema, hein? Eita, aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos. Vamos dar início, então. Larissa também. Um abraço a todos. Então, vou dar início agora ao assunto, né? Que é o seguinte: dicas para quem quer aprender e ensinar escatologia, né? É preciso sim um assunto como esse, porque escatologia, vamos dizer assim, não seria complexo. Acho que a complexidade de escatologia é porque é um assunto que abrange muitas áreas, né? E eu vejo que a maior complexidade de escatologia é que você sempre vai bater e vai chegar em algum ponto polêmico, né? E as polêmicas tendem, como não está dizendo, a trazer dificuldades com relação a outras opiniões, tá? Mas é um pouco complicado. Esse é um assunto assim difícil de lidar, não escatologia, mas essa questão das polêmicas, porque quando você está tratando da palavra de Deus, a palavra de Deus deveria ser recebida como ela é. Mas algumas pessoas entendem como é a palavra de Deus de uma forma diferente, né? Por isso que a gente tem que ter bastante flexibilidade e seguir o conselho de Paulo, quando ele diz que não devemos gastar tempo com discussões acerca de genealogias, ele fala lá de lendas judaicas, tal, porque isso vale para tudo, porque cada um tem uma forma de crer. Eu respeito os seus irmãos, ou algum irmão pensar de uma forma diferente, né? Mas assim, precisamos ter equilíbrio, ser flexível, tá? E entender que as pessoas mudam. Eu mesmo, há muitos anos atrás, antes de estudar escatologia e tudo mais, eu acreditava que a igreja ia passar pela grande tribulação. Hoje eu já não creio assim, né? Eu acredito que a forma pré-tribulacionista, né, é a forma mais equilibrada e que está mais encaixada e de acordo e alinhada com a palavra de Deus. Mas eu estou dizendo isso já para preparar os ânimos, amém? Então, a primeira coisa que eu queria falar para você, hoje nós vamos dar umas dicas de livro também, amém? Primeira coisa é sobre, que eu quero falar um assunto a mais aqui, tá? Porque é muito importante, tanto para você que ensina, como para quem aprende. É uma coisa que a gente tem visto muito, todo esse tempo que eu venho ministrar da palavra, e tenho ouvido também opiniões acerca de muitos assuntos, não só de escatologia, eu tenho percebido essa questão que é preciso que você abra o olho e tenha muito cuidado, tá? Para você receber a palavra de Deus de uma forma mais flexível, coerente e equilibrada, tá? Então presta bem atenção no que eu vou dizer, porque isso aqui vai abranger não só a escatologia, mas todas as áreas, tá? Se não der tempo da gente tratar tudo hoje, a gente vai ter uma segunda live, tá? Amanhã sobre esse assunto, ok? Mas eu quero deixar isso bem claro. E o primeiro assunto que eu queria tratar com você é sobre a credibilidade do ensino.
O que significa isso, credibilidade do ensino? Claro que a palavra de Deus, ela não precisa de nenhuma ajuda, nem nenhuma defesa para ela ser, vamos dizer assim, acreditável, ela ser digna. Pelo contrário, a Bíblia diz que a palavra do Senhor era inteiramente digna de toda aceitação. Mas quando eu estou falando sobre credibilidade do ensino, eu não estou falando sobre a palavra, sobre o teor da palavra. Eu estou falando sobre a credibilidade da pessoa que está ensinando. Amém? Isso é muito importante. Eu queria que esse assunto é extremamente importante. Faz tempo que eu estou querendo falar sobre isso. Na verdade, tenho vontade até de escrever algo sobre isso, porque é algo muito sério e que tem assim, danificado vamos dizer assim, a abrangência da palavra de Deus. Né? Às vezes a gente vê muitas dificuldades entre as igrejas, porque a palavra de Deus não tem tido dificuldade por causa da negligência com relação a esses pontos de credibilidade do ensino, que eu queria que você prestasse bastante atenção. A credibilidade do ensino, do que você está ensinando, né? Ou se você está sentado, isso vale para os dois, está aluno e está ouvindo, tá? Ou até mesmo agora, nesse momento, que você está aí sentado e assistindo essa live, eu estou ensinando algo. Então, a credibilidade do ensino, né, de acordo com as palavras de Deus, em primeiro lugar, é algo muito óbvio isso, esse ensino ganha credibilidade quando tem base bíblica. Então, a base bíblica consistente já dá uma certa credibilidade ao ensino. Mas, por isso que é necessário a gente ver os outros pontos, porque talvez você pense assim, mas claro, a palavra de Deus, então... Só que a verdade tem que ser dita. Depois de tantos anos dentro de igreja, ouvindo tantas ministrações, não só do nosso ministério, mas também de outros, que eu vim de outras igrejas, né? Eu entrei nesse ministério em 96, mas antes eu já era crente, já tinha participado de outras igrejas, já ouvi muita ministração de ministros e eu tenho percebido isso, né? Que às vezes as pessoas podem ter uma base bíblica bastante consistente, mas serem tendenciosas no que estão querendo ensinar. Então você pode ter uma base bíblica consistente, mas não dizer toda a verdade. Ou você pode ter uma base bíblica consistente e insinuar ali nas entrelinhas o seu ponto de vista, ou do seu ministério, ou da sua denominação, e não ser honesto. Então é extremamente necessário que essa base bíblica consistente seja acompanhada de honestidade. Amém? Então esse é um esforço que quem ensina deve ter, e é um esforço que quem se senta para ouvir deve perceber. Você tem que perceber, né, como os crentes de Bereia, que ia lá ver se era de acordo, estava tudo de acordo, tá? E perceber se aquilo está sendo tendencioso, porque infelizmente, irmãos, eu vou ser sincero, eu sou pastor, eu sou professor do Rema, né? Sou ovelha também, eu fui aluno, sou estudante, faço parte dos dois segmentos, né? Mas infelizmente a gente sabe que as pessoas são tendenciosas, e igreja é um lugar onde há muito isso, a gente tem que ter muito cuidado. É uma tendência para manipular emoções, manipular pessoas, manipular informações, para fazer com que as pessoas aceitem ou amem mais quem está ensinando, quem está pregando. Então isso é uma coisa muito perigosa, não é sincero, não é honesto. E é por isso que eu advirto você como estudante da palavra, você como ovelha, e se você pretende ensinar, tenha cuidado no que você está pregando, ensinando, e tenha cuidado no que você está absorvendo. Amém? Então a primeira coisa é a credibilidade baseada numa teologia bíblica consistente, uma base bíblica consistente. Então você tem que crer, não é nas... É uma outra coisa, presta atenção, base bíblica consistente não é baseado em testemunhos ou em ilustrações. Ilustrações, irmãos, são ilustrações, são historietas. Isso não é uma base bíblica. Você tem que ensinar somente a palavra. E a palavra, sim. Então, mas olhe bem, porque eu estou advertindo mais uma vez. Você pode ensinar a palavra, mas tendencioso a tender a manipular ou dizer só parte da verdade. Então, quando a gente diz ensinar a palavra, é a palavra na sua integralidade, completa, em todos os seus sentidos. Amém? Isso é ser honesto, tá? E eu procuro sempre, na minha vida toda, ser honesto naquilo que eu estou ensinando. Tanto é que se você viu algumas lives, você vê que quando eu digo, ó, o que eu vou dizer agora é uma pressuposição, é uma coisa que eu acho, né, o que está claro na palavra. Algumas pessoas mais, assim,
delicadas, pensa logo assim, mas se é uma opinião só, não deveria nem dizer. Mas eu discordo, né? Mas nós vamos tratar sobre isso daqui a pouco, né? Eu acho que tem os ambientes, os momentos em que se deve dizer e os momentos que não se deve dizer. Você tem que perceber o ambiente e onde você está ministrando, tá? Com certeza, se você estiver falando particular com alguém, acho que você deve dizer sim suas opiniões, porque isso faz parte até da comunhão. A verdadeira comunhão, ela pressupõe uma sinceridade e uma honestidade. E as pessoas têm que ser honestas nas suas opiniões. Amém? E você também tem que perceber isso. Então, em primeiro lugar, base bíblica consistente. Em segundo lugar, os frutos de tal verdade que está sendo ensinada. Presta atenção. Olha aqui eu já vou começar a pincelar em algo que é muito delicado e que algumas pessoas não percebem. Algumas pessoas tendem a acreditar, por exemplo, em tudo que Beltrano diz ou Cicrano diz, baseado no fruto da vida da pessoa. Irmãos, o fruto da vida da pessoa pode demonstrar se aquela pessoa é sincera ou não, mas a pessoa pode estar sinceramente errada. Alguém pode ser zeloso em boas obras, alguém pode ser uma pessoa de uma índole muito boa, alguém pode ser alguém extremamente fiel, né? Então zeloso de boas obras, íntegra, fiel, mas a sua teologia pode estar completamente errada. Assim também o contrário é verdadeiro. Pode ter alguém que já houve um episódio de infidelidade, ou já houve algum episódio de não ser totalmente integral, mas a teologia da pessoa está totalmente correta. Você entendeu? É uma coisa que envolve as emoções, né? A gente tende a amar e a receber tudo de quem a gente ama. E a gente tende a não querer receber, mesmo que seja a maior verdade, daquela pessoa que a gente não ama. Isso é errado, porque a gente está tratando aqui da palavra de Deus. Aí você pode estar dizendo, pensando assim, mas Jesus Cristo não disse que é para conhecer a árvore pelos frutos? Sim, irmão, mas você tem que entender que cada árvore tem o seu fruto, né? Específico. Então, se o indivíduo está ensinando escatologia, o que você tem que analisar não é se a pessoa é boazinha, é legal, é uma pessoa que tem um ministério grande ou um ministério pequeno, é uma pessoa que tem dado frutos de arrependimento em outras áreas. Você está analisando o estudo de escatologia. Amém, irmãos? Preste bastante atenção. Veja bem, porque eu já vi muitas pessoas que têm uma vida íntegra. Eu já vi esses episódios, pessoas íntegras, pessoas fiéis, pessoas boas, mas a teologia da pessoa está errada e a ministração da palavra é pífia. Então a pessoa pode ter credibilidade para ensinar sobre ser integral nas finanças, ser integral no casamento, ser integral em outra área, mas talvez não tenha base nem fruto para ensinar sobre alguns assuntos, outros assuntos da palavra de Deus. O que é que devemos fazer? Ser fiel em tudo, como a Bíblia ensina, amém? Ser fiel na família, ser fiel nas finanças, ser fiel no amor, ser fiel em tudo, nos estudos, na sinceridade, amém? Mas eu estou dizendo isso para vocês entenderem que não é assim. Às vezes as pessoas se sentem e recebem tudo. Por que é tão importante isso? Pastor, o que isso tem a ver com escatologia? Tem tudo a ver, porque às vezes a gente chega com, os irmãos chegam com as dúvidas. Ah, é porque me disseram que a igreja ia passar pela grande tribulação. E foi. Quem disse isso? Ah, é o pastor Beltrano de tal, homem de conduta ilibada, testificado, 30 anos de ministério, uma pessoa assim, que deu provas, expôs a própria vida ao evangelho. Irmão, ele pode ser o que for, mas a teologia dele pode estar errada. Amém, irmãos? Então, esse é muito estrago, por isso que eu lhe digo, a falta de percepção com relação a esses detalhes tem feito estragos, porque às vezes o engano é inserido dentro da doutrina correta bíblica e faz um estrago grande, porque a pessoa que está ministrando é alguém de conduta ilibada, alguém que tem ajudado necessitados, alguém que tem pregado o evangelho de dia e de noite. Por conta disso, quem ouve acha que deve receber tudo que a pessoa diz. Então, veja bem, aquela pessoa está dando fruto de conduta ilibada, está dando fruto de perseverança, aquela pessoa está dando fruto de serviço cristão, mas isso não quer dizer que o fruto que aquela pessoa está dando sobre escatologia esteja correto. Ok? Tem acontecido muitos estragos no meio da palavra, do reino de Deus,
por conta disso. A gente tende a aceitar porque o indivíduo, a mulher, o homem lá, eles são pessoas maravilhosas, ou então porque você ama aquela pessoa e você está tendenciosa a receber tudo. Então você tem que analisar a palavra, você tem que analisar a base bíblica, ok, pessoal? Então eu coloquei aqui relação direta entre a prática do que ensina e a verdade ensinada. Prática do que se está ensinando e não sobre outra parte da vida. Então tem pessoas, como eu disse, que são fiéis nas finanças, fiéis na pregação, mas o que está ensinando escatologia está totalmente errado. Está totalmente errado, irmãos. Então eu aprendi isso, por exemplo, eu recebo, a Bíblia diz que nós devemos reter o que é bom. Infelizmente eu tenho visto muito mais ensino, eu não estou colocando aqui sobre o nosso ministério, porque eu conheço os homens do ministério, os professores, são pessoas que eu conheço e sei a seriedade do ministério, mas estou falando sobre o geral, sobre todos os ministros, todas as pessoas que ensinam. Tem pessoas que eu não conheço, mas eu vou filtrar o que ele está ensinando. Eu não quero saber se a pessoa deu um golpe na igreja, se a pessoa foi infiel naquilo, eu quero saber aquele ensino que ele está falando. Amém? Mas aí esse ensino vem influenciado por algum espírito. Irmão, se tiver na palavra, você tem o Espírito Santo dentro de você. E aliás, é outra coisa que eu vou tratar aqui. Você tem que perceber que espírito está influenciando a sua vida. Tá? Então, a pessoa que vai aprender escatologia, ela tem que ter isso bem no coração. Quando você lê um livro, você tem que perceber, você tem que ter um espírito crítico, mas no bom sentido. Quando eu falo espírito crítico, todo professor, todo ministro, toda pessoa que estuda a palavra de Deus tem que ter um espírito crítico. E o que é o espírito crítico? Não é um espírito de fazer críticas, de ser rebelioso. Nisso não, que eu vou até tratar daqui a pouco. Mas você tem que ter um espírito crítico, ou seja, você tem que desenvolver a sua própria opinião. Mas como é que você vai desenvolver sua própria opinião se você está com um coração tendencioso a receber tudo que Beltrano diz? Ou o contrário, a não receber tudo que Beltrano diz? Como é que você vai ter uma opinião formada? Essa sua opinião é parcial, é de um espírito tendencioso e que não condiz com as verdades da palavra de Deus. Amém? Por isso que é tão importante uma vida de oração. Você tem que ter uma vida de oração, de comunhão com o Espírito, orando em línguas em todo o tempo e meditando na palavra, para que você discirna. Você tem que aprender a discernir os tempos, os modos, as pessoas, os livros, os ensinos, ok? Então eu não recebo tudo. Pode ser, você dizer, o pastor Beltrano Nato, 50 anos de ministério, um homem de conduta ilibada, mas a teologia dele está errada. Amém? Ou o contrário, tem pessoas com 5 anos de pastoreamento e a teologia está correta. Completamente correta. Então você tem que ter essa sensibilidade. E para quem vai ensinar e estudar escatologia, é extremamente importante isso. Tá bom, pessoal? Então, outra coisa, isenção, está ligado a isso tudo. Isenção de quê? Do envolvimento emocional para com o mestre, pastor ou palestrante. A imparcialidade espiritual, emocional e intelectual. Na realidade, essa palavra isenção, no dicionário, significa desprendimento moral, desinteresse, caráter ou condição daquele que não é parcial, que vê a coisa com clareza, com equidade. Você tem que ter essa isenção. Quando você vai ler um livro, você tem que ter essa isenção. Quando você vai ouvir uma ministração, você tem que ter essa isenção. E lidando com escatologia, muito mais, irmão. Eu vi já algumas coisas, a gente vai estudando escatologia, a gente vai vendo até algumas pessoas com um ensino correto, mas você começa a perceber uma tendência, porque o espírito que está por trás da pessoa, né, às vezes é um espírito de religiosidade, por exemplo, e a teologia estava incorreta, mas você percebe que há uma tendência a sempre travar e prender as pessoas na religião e não naquilo que a palavra de Deus diz. Ok, pessoal? Amém? Presta muito atenção com isso, tá? Você precisa desenvolver e ser maduro espiritualmente. A Bíblia diz lá em Hebreus que o alimento sólido é para os maduros, aqueles que têm as suas faculdades exercitadas, as faculdades mentais e espirituais, tá? Intelecto e coração, ok? E sabe discernir não somente o bem, mas também o mal. Então como é que você vai discernir o mal?
Às vezes, há pessoas que ensinam perfeitamente, mas você tem que perceber o mal. Que mal? Às vezes a influência de espírito, que é o que eu vou tratar agora. Olha só, cuidado com o espírito que pode estar te influenciando ou influenciando quem está ensinando. Vai chocar você aqui, mas eu vou dizer aqui, ó, que espírito? Espírito de rebelião, por exemplo. Há determinados líderes que quebrou, dividiu igreja, ou dividiu situações, ou fez confusões e tal. E às vezes o ensino da pessoa está correto, mas você vai ver no encadeamento que vai levando a uma certa influência de rebelião ou de crítica, tá? E você tem que ter muito cuidado com isso, tá? É por esses motivos que a gente, quando vai ensinar, daqui a pouco eu vou falar sobre a questão de ensinar, tem que ter muito cuidado com o que a gente está falando, principalmente nesse assunto de escatologia, tá? Eu já cometi falhas no passado, não porque estava sendo influenciado por algum espírito, mas porque citei e falei coisas que não deveria ter falado, tá? E a gente tem que ter muito cuidado. E por que eu não deveria ter falado? E falei. Porque na minha ânsia, ou na minha vontade, meu desejo de pôr mais conhecimento sobre o assunto, eu não percebi que de repente algumas pessoas ali não tinham maturidade para ouvir algumas coisas, tá? Que o assunto de escatologia é muito profundo, tá? Embora eu não... É complexo, tá? Mas você pode ensinar escatologia de uma forma bem direta e simples, tá? Mas à medida que você vai estudando, a coisa vai ficando mais profunda. Oi, Marcílio, pastor Marcílio, glória a Deus, Marcílio e Soraya. Amém, entrou agora. Então, a coisa vai ficando mais profunda e você vai adquirindo um certo conhecimento a respeito de algumas coisas que você não tinha visto. E muitas pessoas não têm condição de ouvir sobre isso, porque se escandalizam. Uma coisa que você tem que perceber. Então, olha só, não só rebelião e crítica, mas também influência de espírito de Mamon. A Bíblia diz que Mamon é o espírito das riquezas, né? Então, há pessoas que às vezes ensinam debaixo dessa influência. Você tem que perceber, tem livros, tem matérias, ministrações debaixo dessa influência. Você tem que perceber. Há também sensualidade. Como assim? Espírito de sensualidade para alguém que está ministrando a palavra? É possível sim, irmãos, alguém ser influenciado por uma coisa como essa, né? E você percebe pela... Bom, é fácil perceber. Quando a pessoa começa a tratar com leviandade certos assuntos doutrinários que quebra em cima disso, né, de sensualidade. Por exemplo, né, quando se fala sobre que esse tipo de pecado traz juízo sobre as pessoas, né, ou traz consequências. Tem gente que nem fala sobre isso e tem uma tendência para sempre estar falando do amor, o amor de Deus, o amor de Deus. E eu já percebi que tem pessoas, né, no passado eu já percebi, há uns anos atrás, que havia pessoas que só ensinavam sobre amor e no final das contas teve problemas em outras áreas, né? E a gente tem que ser sincero, como eu disse, faz parte da honestidade, você tem que ser honesto, você tem que estar completamente limpo, puro diante de Deus, para ensinar, e especialmente escatologia, porque escatologia você começa desde Gênesis até Apocalipse, você vai tratar sobre aliança de sangue, você vai tratar sobre justiça de Deus, sobre santidade, você vai tratar sobre tudo, irmão, salvação, tá? Tudo isso aí está pincelado nos assuntos de escatologia. Por exemplo, se alguém chega para você e pergunta quem é que vai ser arrebatado, aí você vai ter que ter um conhecimento sobre justiça de Deus, né? Você vai ter que ter um conhecimento sobre quem realmente nasceu de novo. Aí você também vai ter que ter um conhecimento sobre santidade, sobre vida de santidade, tá? Quando nós falamos sobre como isso aqui, o que é verdadeiro e o que é errado em escatologia, aí nós temos que entrar na questão de ser guiado pelo Espírito, tá? E discernir os tempos, os modos, as pessoas, os livros. Tá aqui atrás, ó. Eu tenho um monte de livro aqui, tá? Alguns são bem alinhados, outros não. Você pode estar pensando, mas por que o senhor tem, pastor, livros que não são alinhados? É outra coisa que eu vou tratar. Se você está começando a ler agora, não leia livros que não estão alinhados, tá? Como eu sou professor há muito tempo e consigo discernir... desculpa, caiu aqui os livros, eu juntei os livros todos, tá aqui, deixa eu pegar. Só um momentinho. Eu consigo discernir o que está alinhado, o que não está alinhado, então... Eu tenho que ler livros que falam de outra forma, como por exemplo que a igreja vai passar pela grande tribulação. Só que a gente está tratando de escatologia. Então, e para quê? Para saber qual é a argumentação deles, tá?
Então é algo assim que eu tenho livro de filosofia aqui, tenho livro de psicologia, tenho livro de tudo aqui. Na verdade eu tenho mais de 800 livros aqui em cima, aqui embaixo, aqui tem mais 2 estantes lá atrás. Porque tem que estudar. Se você gosta de escatologia, é uma coisa que você tem que saber. Você tem que estudar, tá? Tem que sempre estar lendo, não só escatologia, mas os outros assuntos, claro. Mas se você não está nem tendo tempo de ler outros assuntos, você tem que guardar um tempo para estudar esses assuntos de escatologia, que abrange muita área, tá? E se você pretende um dia ensinar o seu professor do Rema, você tem que estudar bastante esse assunto, tá? Por exemplo, você falar, daqui a pouco eu falo sobre o ensino, mas vamos terminar aqui. Tenha cuidado com o espírito que está influenciando você, ou pode estar influenciando aquele ministro, aquela ministra. Infelizmente isso é verdade, irmão, tá? Depois de muitos anos na igreja, eu percebo que muitos são chamados, a gente pode até fazer isso. Claro que Jesus estava falando de outra coisa ali, né? Mas em outro momento. Mas eu posso dizer que muitos são chamados para pregar e ensinar a palavra, mas poucos mantêm-se de uma forma como sendo escolhidos de Deus, sendo fiel em todas as áreas. É certo que a gente está aprendendo todas as coisas, e todos nós estamos aprendendo, mas isso tem que ter muito cuidado. Então veja bem, base bíblica consistente, cuidado com essa questão do fruto, que às vezes a pessoa dá muito fruto numa área, mas não está dando naquela que está ensinando, né? Isenção emocional, tá? E como eu disse, para terminar esse assunto aqui, eu já vi muito estrago sendo feito, pessoas ficando a favor de quem está errado só porque amam aquelas pessoas, né? Ou porque tem um coração grato para com aquela pessoa. E o contrário também é verdadeiro, pessoas indo contra verdadeiras pessoas que estão corretas diante de Deus, mas porque não vão com a cara, ou porque tem alguma mágoa, né? Isso é um perigo. A gente tem que deixar, a Bíblia deixa claro que a gente tem que perdoar a todos e não ter mágoa com ninguém. Se quisermos, como dizia o pastor Bud, baseado em Isaías 1,19, se quisermos comer o melhor dessa terra. Para comer o melhor dessa terra, irmãos, você tem que estar sendo sincero, honesto e decidido em ser fiel em todas as áreas, tá? Então, antes da gente começar sobre dicas para estudar e ensinar, as duas coisas aqui, tanto para ensinar como para aprender, eu falei agora, você tem que ter muito cuidado com isso, tá, pessoal? Mais uma vez, vou lembrar o motivo pelo qual eu comecei com esse assunto. Eu já vi muito estrago sendo feito, especialmente nessa área de escatologia, porque as pessoas que estão ensinando o erro e o engano são pessoas de conduta que não tem que se falar, né? Que tem um ministério grande, né? Então, se você parar para pensar, um indivíduo que tem um ministério com 20 igrejas, com 10 mil membros, 15 mil, chega lá e abre a boca para dizer uma besteira, que a igreja não vai, que vai passar pela grande tribulação, baseado em 1 ou 2 versículos. Ora, ele tem 15 mil membros, ele vai fazer um estrago grande, porque os 15 mil membros acreditam nele, confiam nele. Então é muito sério isso, tá? Claro que cada um vai prestar conta da sua própria vida, né? E eu também não estou dizendo que a pessoa vai para o inferno por causa. Não, eu estou dizendo sobre o ensino, tá? Sobre qualquer área, não só escatologia, mas qualquer área. A gente tem que dar fruto naquela área em que a gente está ensinando, para poder ter credibilidade. Ok, pessoal? E essa credibilidade, ela vem acompanhada por uma unção para aquilo, tá? E eu sempre digo para os meus alunos e quem me ouve aqui na igreja também, a unção tem um preço. A salvação, o preço da salvação já foi paga, né? O preço da justiça de Deus já foi paga por Jesus. O preço para ter acesso à presença do Altíssimo já foi pago. O preço pelo novo vivo caminho já foi pago. Mas se você quer ter unção dobrada e maior na sua vida, tem um preço. E esse preço quem tem que pagar é você. E qual é o preço da unção? O preço da unção se chama renúncia. Renunciar às suas próprias vontades, renunciar aos seus próprios prazeres, renunciar ao seu tempo, renunciar tudo por amor de Cristo e da sua palavra e do Espírito Santo. Esse é o preço da unção, tá? E se você quiser aprender algo sobre escatologia e ser acompanhado de unção, você precisa renunciar outras vontades suas para poder aprender sobre esse assunto, porque é um assunto bem carregado de informação, né? E você não vai ter resposta para tudo, mas você tem o compromisso e a responsabilidade
não de ter resposta para tudo, mas de ter um bom arcabouço doutrinário, né? Ou seja, um bom background ou uma boa, vamos dizer assim, estoque de conhecimento bíblico ou de conhecimento do que está aqui, das doutrinas sobre escatologia, para poder responder às pessoas, né? Pelo menos no que for possível, porque vamos tratar aqui sobre estudar e depois eu vou tratar bem sobre esse negócio de ensino. Eu nem cheguei ainda no ensino direito. Então, para estudar, você precisa de 4 coisas, tá? Principalmente essas 4 coisas. Primeiro, amor pela matéria. Se você quer aprender escatologia mesmo, você tem que amar a escatologia, tá? Eu sempre amei esse assunto, tá, querido? Quando eu me converti em 1980, engraçado, os irmãos que se convertem aí pegam esses livros, né? De doutrina, de básicas, de, vamos dizer assim, discipulado, né? Sabe, eu fui na livraria evangélica e comprei logo 3 livros de escatologia, porque era o que me interessava, sempre, desde o dia que eu me converti em 1980, é o que palpita o meu coração. Só para você ter ideia, como eu sei que você acredita em mim, mas daqui a pouco eu vou falar desse livro aqui, e esse meu livro foi um desses que eu comprei. Olha como ele é velhinho, ó. Esse livro aqui, O Plano Divino através dos Séculos, tá? Do irmão Lawrence Orson. Essa versão aqui, só para você ter ideia, é de 1981, tá? É de 81, ó, nem é assim mais a capa, bem velhinho. Isso aqui, desde 81 que eu tenho ele. Então são 19 mais 20, 39 anos esse livro aqui, irmãos. Tá bom? Então, assim, porque eu sempre amei esse assunto. Então, não estou dizendo que você vai ter que amar. Se eu não amei quando eu me converti, então... Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você tem que amar. Eu sempre amei esse assunto, tá? E fui negligente durante muito tempo, né? Porque eu li alguns livros, depois deixei para lá. Rodei a minha vida para um lado, para o outro e fui negligente. Até que um dia eu não era nem professor do Rema. Na verdade, a porta para eu entrar no Rema foi através de escatologia. E a Wilma, que está aqui, lembra, né, dessa história, porque nós estávamos liderando um grupo familiar, né, do Encontro de Casais com Cristo. E lá pelas tantas, os irmãos, depois de algumas pregações que eu citei alguns assuntos, os irmãos pediram para que eu ensinasse alguma coisa. E aquilo despertou algo dentro de mim, porque me veio uma vontade tão grande de ensinar para aqueles irmãos do ciclo de casais, né? E do grupo da gente, era o grupo Verde, se eu não me engano. E o que acontece? Uma vontade tão grande que eu fiz um cartaz todo na mão, um desenho, passei dias estudando aquilo para ensinar eles. E um desses dias, o Wilma estava lá, né? E eu estava ensinando em casa. E a Wilma viu e falou com o pastor da gente, que era o pastor Moacir, que ensinava escatologia. O pastor Moacir me chamou para ensinar na igreja, numa escola dominical lá, na igreja do Paulistano, do Jardim Paulistano. E o que aconteceu? Veja como Deus promove encontros, né? Eu estava lá ensinando num certo domingo de manhã e, coincidentemente, por causa de um outro motivo que não tinha nada a ver, o líder geral do Rema, o Roberto Guimarães, estava lá e ele assistiu dando aquela aula de escatologia. Quando terminou, ele e a esposa dele, a Fatinha, chegou para mim e disse: pai, vamos tratar isso, vou trazer para o ministério, para o ministério decidir. Mas quanto a mim, da minha parte, você já é professor do Rema. Então, na verdade, eu entrei pelo Rema, para o Rema através de escatologia. Por isso que eu te digo, você tem que amar esse assunto, tá? Primeiro ponto, amar. Segundo lugar, você tem que ter bons livros. Daqui a pouco eu vou falar dos livros. Não adianta você amar escatologia se seu estudo de escatologia ser baseado só em navegar pela internet, né? Você tem que ter livros. Quem quer ensinar, quem quer aprender mais de Deus, tem que ler não só a Bíblia, mas também livros. Por isso que tem esses livros aqui, né? Todos esses aqui, tá? Você ter ideia, como não tem nada a ver com orgulho particular nem nada, eu vou passar a vergonha que eu passei aqui para você entender que eu estou igual a você, né? No sentido de que estamos igual, eu não sou melhor do que você, nada. Tem esses livros aqui, uns 800 livros, e numa oração tremenda, numa época de consagração a Deus, né? Lá no vale onde o vaso é quebrado, né? No início de 2017, chorando em lágrimas, eu estava tratando com Deus. Eu sempre digo, um crente tem que se converter várias vezes, tá?
negócio de converteu há 30 anos atrás, 10 e não teve mais nada, está errado, porque conversão seria mudança de atitude. Então todos nós precisamos mudar de atitude em alguma área da nossa vida, tá? E eu precisava mudar em janeiro de 2017, eu estava chorando aos pés do Senhor e, meu Deus, tem algo que precisa mudar na minha vida e tal, tal. E sabe o que foi que Deus disse para mim? Por isso que eu estou tratando aqui desses livros. Ele mandou eu vir aqui para essa biblioteca, eu olhei para essa biblioteca, ele perguntou quantos livros eu tinha. Eu disse, eu deve ter uns 800. Sabe o que foi que Deus disse comigo? Aí você sabe que é Deus que não é coisa da cabeça da gente. Deus disse para mim que eu era preguiçoso. Tá? Preguiçoso. Ok. Tá? E eu disse, por que, senhor? Ele disse, quantos livros você leu? Eu li 10% do que está aqui. Então, eu disse, como é que Deus disse para mim, como é que você tem tudo isso e não estuda? Como é que você quer mais de mim? Mas eu quero mais de você. E aí, em prantos, eu me arrependi. Desde então, irmão, todos os dias, além das devocionais de leitura da palavra e de oração, eu também reservo tempo todos os dias para ler. Hoje já li vários livros, desde aquele janeiro, março de 2017. Estou dizendo isso para me irmanar com você, tá? Então você tem que ler, você tem que estudar, e estudar muito, tá? Para aprender. Porque, irmãos, a credibilidade do seu ensino, como eu disse, depende de uma boa base. Então as pessoas precisam ver que você tem segurança naquilo que você está falando, tá? O bom professor, a Bíblia diz que aquele que ensina esmere-se por fazê-lo. Então, você tem que ter segurança naquilo que você está falando. Você tem que ter segurança, tá? Embora que no futuro possa ser que em algum momento você pensou em alguma coisa, mas estava errado e teve que ajeitar o alvo, né, em alguma área, algum versículo que você estava, por exemplo, ensinando e está errado, e você, meu Deus, me perdoa, eu estava errado nisso aqui. Mas você tem que estar seguro naquilo que você está ensinando, no caso, se for escatologia. Então, para isso você precisa de bons livros e lê-los, tá? Não adianta estar comprando um livro, como eu fiz, comprar um monte de livro e não estar lendo, porque eu estava lendo, verdade, eu estava lendo um livro por mês, tá entendendo? Assim, de 2 meses. Então isso é uma vergonha, e Deus tratou comigo, disse que eu era preguiçoso. Aí desde então eu tomei vergonha na cara, e hoje eu... entendeu? Se você compra livro, você tem que ler, irmão, tá bom? Se você compra 10 livros, a obrigação sua é ler os 10 livros. Mas não tem tempo, você sabe que tempo é questão de prioridade, tá bom? Você pode sim ler algumas páginas por dia, mas além dos livros, amor pela matéria, livros, você tem que ter perseverança, tá? Andar em perseverança. Perseverar. Não descansar enquanto não encontrar razão daquela aparente dúvida, daquela aparente falta de conhecimento com relação àquela área. Tá? Então, já teve algumas dúvidas na minha vida sobre escatologia que eu perseverei, estudei, procurei no original. Tá? Desde que começou isso, eu procuro nos originais. Tá? Não é porque eu estou lendo agora um livro do irmão Rick Renner, que eu amo demais e eu gosto muito dele, que eu estou aprendendo isso agora. Desde 1997, 96, que tudo que eu estudo eu vou lá e procuro pelo menos 4 ou 5 léxicos. O que é um léxico? É um dicionário, para testificar se aquilo é de acordo. Tá? Não é de hoje que eu venho falando, faz 20 anos mesmo que eu venho falando. Por exemplo, eu vi aqui, ó, só para você ter ideia, veja bem, eu vi aqui, ó, esse livrinho aqui, dos velhinhos aqui, ó, tá? Foi aqui que eu vi que, por exemplo, esse versículo de dizer as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, não está falando de ataque do diabo, não. As portas do inferno ali é a porta do Hades, está falando de não ir para o inferno. E esse velhinho diz aqui, desde 1981 eu li isso. E eu fui ver nos originais para ver se estava correto. E ele está coberto de razão. Faz mais de 20 anos que a gente vem falando isso. Tem muitas coisas que eu falo porque eu vou lá ver nos originais. Tá? Então eu não vejo só Strong. Strong é uma coisa que surgiu agora, irmão. Pessoal, quando eu cheguei no Verbo 96, o pessoal estava lendo os Strongs. Né? Porque tem um livro que é dessa grossura. E naquela época começou muitos irmãos a pregar o dicionário Vine e de Strong. Mas, irmão, eu descobri alguns softwares americanos em que disponibilizava 4 ou 5 dicionários diferentes. Então, desde aquela época que eu venho vendo o Vine, o Strong, mais outros 4 ou 5 dicionários de grego e mais 3 ou 4 de hebraico, para a gente bater todas as informações, tá? Para ter certeza no que está falando.
Então isso é uma coisa muito importante, você tem que ter muito cuidado. Quando você vai ver algo do original, não abra a boca para falar algo, tá? Se você não tem como comprovar. O ideal é que você cite as fontes, tá? Para que as pessoas não ponham em dúvida o que você está falando. Então você diz, não, lá no grego diz isso. Você tem que dizer onde, baseado em quê. E se você está dizendo que tal palavra tem raiz em outra, você tem que citar. Se não, é melhor ficar calado. Está entendendo, pessoal? Então, eu procuro sempre ter esse cuidado. Se eu vou citar algo do grego, eu pego no mínimo 4 fontes. 4 fontes. Mas geralmente eu pego 5 ou 6. Tá? Quando eu digo fontes, é dicionários e comentários em cima daquilo também. Para poder falar algo sobre qualquer assunto. Isso é muito importante. Se você vai aprender ou ensinar escatologia, você não pode... Porque tem gente que lê um livro e fica repetindo só o que está no livro. Ok? E se você é professor do Rema, ou se pretende ser professor do Rema, deixa eu dizer uma coisa para você. É muito feio um professor que tudo que sabe de escatologia, ou de história da igreja, qualquer outro assunto, é só o que está na apostila. Você tem a obrigação de dar aquela apostila e ensinar de acordo com aquela apostila. Mas todo professor deve se esmerar e saber muito mais do que a apostila. A apostila é só uma coluna vertebral, irmão. Ok? Então aquela apostila que tem do Rema é só a coluna vertebral. Você tem a obrigação de saber pelo menos 5 vezes mais do que uma apostila. Se a apostila tem 100 páginas, você tem a obrigação de ter conteúdo de 500 páginas, no mínimo. É uma vergonha a gente ver pessoas só repetindo o que os outros dizem. Aliás, isso vale para tudo. Pregador, pastor. Como eu disse, tem pessoas, homens, que são de condutas corretas, irmão. Mas é uma repetição de conversa. Irmão, nós temos a mesma unção, nós temos a mesma visão, mas somos pessoas com temperamentos diferentes, com unções diferentes e com chamados diferentes, irmãos. Amém. Então eu tenho que ensinar a mesma coisa e falar a mesma coisa que eu creio com todos os meus irmãos, mas eu tenho um chamado e uma unção diferente. Isso cada um tem que ter consciência de si, porque se a gente ficar só repetindo feito papagaio, perde credibilidade. Porque a segurança não está na repetição, irmão. A segurança está no conteúdo que está dentro da pessoa. É onde está a segurança. Porque os meus olhos não mentem. Se você olhar para os meus olhos, você vai saber se eu estou dizendo a verdade ou não. E se você não tiver completa segurança naquilo que você está ensinando, sobre qualquer assunto, especialmente escatologia, a sua maneira de olhar, de explicar e de ensinar, não vai demonstrar segurança. Ok? Então, pessoal, tenham muito cuidado com isso. Outra coisa sobre aprendizado, além de perseverança e bons livros, é você ter consciência que você não vai ter a resposta para tudo. Tá? Eu não tenho resposta para tudo de escatologia. Tá? Mas eu tenho algumas respostas, mas são suposições. Quando chega nesse ponto, aí eu digo, pessoal, eu estou supondo, eu estou trazendo aqui minha opinião. Tá? Não é Deus que está falando, não é a Bíblia que está falando, é a minha opinião. Aí tem gente que é tão assim que não é nem para falar. Mas por que não? Porque se você está ensinando escatologia, tem coisas que as pessoas vão te perguntar. Agora, como eu disse antes aqui no começo da live, hoje eu me arrependo de ter dito coisas para determinadas pessoas que não estavam preparadas para ouvir. Ok? E é possível, nem tudo a gente... Porque às vezes as pessoas se confundem, irmão. Tem gente que se confunde. Tem gente que tem dificuldade de aprender simplesmente porque que nós precisamos esperar o arrebatamento da igreja. Tem pessoas que têm dificuldade de aprender sobre isso. Aí você falar sobre o julgamento dos anjos no Tártaro, tá? E a gente tem que entender isso. Hoje eu me arrependo de ter falado, mas eu falava esses assuntos no intuito de querer ajudar, de querer fazer com que as pessoas não tivessem dúvidas na palavra. Tá? Então, existe uma forma, veja bem, existe a forma de ensinar no Rema, existe a forma de ensinar na casa de alguém ou em particular. Então, dependendo da maturidade da pessoa, você tem que discernir se a pessoa consegue ouvir aquilo, pode ouvir aquilo ou não. Amém?
Hoje, as minhas aulas do Rema, por exemplo, são bem simples, né? Eu me atenho somente ao que está na apostila e só o que está ali. Se alguém vier me perguntar algo no intervalo, eu respondo tudo. E se alguém chegar para mim dizer, por que o senhor não disse na aula? Como teve uma turma que eu cheguei para a professora e disse, sabe por quê, irmão? Porque não é só você que está aqui, que está me perguntando sobre esse assunto mais profundo, mas tem ali Dona Maria, seu Zé, tem aqui um monte de gente de variados lugares, de variadas igrejas. E se eu for começar a falar sobre esse assunto, eu posso trazer mais confusão, né, do que ensino. Tá? Mas você precisa ficar consciente que mesmo assim você não vai ter resposta para tudo. Eu procuro ter resposta para a maioria das coisas. Eu procuro, porque isso faz parte de mim, né? Isso aí não é só, é o meu chamado e o meu temperamento. Então eu tenho um espírito científico. O que é um espírito científico? Não quer dizer que eu sou um cientista, não. O espírito científico é o seguinte: eu não me conformo com o que você diz só porque você diz. Você pode ser meu pai, minha mãe, meu irmão, a pessoa que eu mais amo. E você pode ser a pessoa mais importante da minha vida. Mas você chega e diz, não, isso é isso. Ah, é? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou para os livros, eu vou para a palavra e eu vou para o joelho no chão. Eu vou orar. E eu vou ver, e quando eu for estudar, eu vou orar, ver no original 4 ou 5 léxicos em grego e 4 léxicos em hebraico. Depois que eu ver tudo isso, aí eu vou ver de acordo, será que é isso? Então, você está entendendo? Eu não me conformo com o que você diz. Tá? Só para você ter ideia, irmão Rick Renner eu amo e é maravilhoso, eu concordo com tudo que ele diz. Mas eu não consigo simplesmente, ele diz lá no grego isso, aquilo, outro, eu vou lá, eu vou confirmar. Tá entendendo? Eu vou confirmar. Principalmente quando tem aquela revelação bem profunda, rapaz, que coisa tremenda que está aqui. E eu tenho visto que ele está dizendo tudo de acordo com o que é correto. Por isso que eu amo muito o ministério do irmão Rick Renner, que inclusive tivemos hoje uma live maravilhosa e está sendo reprisada hoje às 20 horas. Eu aconselho você a assistir, tá? Mas assim, isso faz parte mesmo que eu não confio nas pessoas. É porque eu sei como as coisas se processam, né? Eu sei que é fácil mesmo, com toda boa vontade, todo amor do coração e todo estudo, é muito fácil a gente trilhar o caminho do erro, não por má vontade ou por estar sendo influenciado por um espírito de engano, mas por uma falha. Você pensou que era uma coisa, mas é outra, tá? Uma falha até mesmo intelectual, ou carência de estudo de alguma área. Então tudo eu confirmo, e assim é ser, como se diz, bereano, confirmar tudo para ver se está de acordo, ok? Por isso tenha muito cuidado. Eu estou sentado e eu ouço alguém dizer, não, porque no original diz aquilo. Aí o original diz aquilo, eu vou em casa, anoto no papel, depois vou ver. E já peguei muita gente dizendo coisa que não era para dizer, né? Inclusive eu já disse no passado, né? Então temos que ter muito cuidado. Vai escrever algo, botar num livro, tenha certeza que você está escrevendo. Vai falar, tenha certeza que você está falando. Tá? Senão, não se meta com nada disso. Então, tem que ter muito cuidado. Então vamos lá. Isso eu falei sobre estudo, tá? Como eu acho que não vai dar tempo de ver tudo, acho que vamos continuar amanhã. Mas para ensinar, em primeiro lugar, procure evitar assuntos polêmicos. Tá? Como eu disse, antes eu fazia da seguinte forma. Eu não gostava, tem algumas pessoas que gostam de soltar uma bomba no ar e deixa aquilo. Isso é uma irresponsabilidade. Isso é uma falta de honestidade. Chegar e dizer, o que é que você acha disso, daquilo outro? E vai embora e deixa a bomba lá para o pastor da igreja resolver, né? Ou para os outros irmãos tentar resolver. Nunca se deve abrir uma lata de minhoca, irmão. E se abrir, você vai ter que fechar. Se caiu na besteira de abrir a boca e dizer, tem que fechar. Então, antigamente, o que é que eu fazia? Eu abria a lata de minhoca e fechava. Porque eu já tinha estudado aquilo. Correto? Está corretíssimo. Só que tem um detalhe, né? Determinadas pessoas não conseguem acompanhar o seu pensamento. E às vezes você abre uma lata de minhoca e depois você fecha, mas a lata de minhoca está aberta na cabeça da pessoa lá. Então o que é que eu devo fazer? Bom, se eu estou ensinando num lugar como um Rema, eu não devo abrir lata de minhoca nem fechar. Tá? Não abrir, nem que seja para fechar.
Mas se eu vou falar com alguém que me pergunta a respeito de um assunto que é uma lata de minhoca, eu vou explicar o que é lata de minhoca, é um assunto polêmico, tá? Tá cheio de minhoca lá. Então, se alguém me pergunta um assunto, eu devo abrir essa lata e devo fechar. Se alguém, uma pessoa em particular, me procura. Por quê? Porque se eu não der resposta, aquela pessoa vai continuar com a lata de minhoca dela e vai ficar agora pior, com duas latas de minhoca. A primeira é a dúvida do assunto e a segunda é a lata de minhoca duvidando da capacidade do professor. E do rema, se for o caso do rema. A gente está aqui no rema, né? E a gente pergunta um negócio como esse e a pessoa fica gaguejando e não sabe dizer. Né? Pelo menos se você não sabe responder na hora, diga, não, depois na próxima aula eu trago a resposta. E traga, viu? Porque senão você vai deixar duas latas de minhoca abertas na cabeça da pessoa. Como eu disse, a primeira que é a dúvida com relação ao assunto e a segunda que é a dúvida com relação à credibilidade, ou melhor dizendo, a capacidade do professor e da escola. Então, o que é que eu faço? Eu me preparo para todas as latas de minhoca e fecho elas. Antigamente eu abria e fechava na sala de aula, hoje eu não faço mais isso não. Porque até mesmo pessoas da igreja ouvem, não entendem nada e depois vai chegar e dizer para os outros que o pastor Sérgio está trazendo confusão. Então eu não faço isso hoje. Eu não abro nem fecho lata de minhoca nenhuma nas aulas do rema. Mas se a pessoa vir me perguntar, eu tenho a obrigação de abrir e fechar. Então significa que eu tenho que ter base naquilo que eu estou falando. Né? Latas de minhoca. O que seria uma lata de minhoca? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui bem controverso. Né? A Bíblia diz a respeito de escatologia que nós vamos julgar os anjos. Mas que anjos são esses? Então é uma lata de minhoca. Se você chegar lá e ficar gaguejando, vou deixar isso para lá, a pessoa vai ficar pensando, esse professor do rema não tem capacidade não, ele não sabe de nada. Eu tenho que saber sobre esse assunto. Né? Que eu sei sobre esse assunto. Que anjos são esses? Por que eles estão sendo julgados? E por que é que nós vamos julgar ele? Né? Mas eu não vou dizer isso, porque às vezes eu vou ensinar isso na aula do rema, o que vai acontecer? É uns 20, 30 minutos eu ensinando, em vez de estar ensinando o que está na apostila, e pode trazer mais confusão do que porque algumas pessoas não vão acompanhar. Você está entendendo? É uma coisa profunda de escatologia. Mas essas coisas, infelizmente, quando você começa a estudar escatologia, você pega nesse assunto. Porque tem lá no assunto de escatologia que nós vamos julgar anjo. E se a gente ficar calado, não vai acontecer nada, não vai ensinar nada, vai deixar dúvida na cabeça da pessoa. Você está entendendo? Então depois nós vamos tratar sobre isso aqui. Tá bom? Eu não vou tratar isso agora. Mas eu estou trazendo isso para você entender que quando você vai ensinar, você tem que ter o maior cuidado para não trazer assuntos polêmicos, como este, tá? Ou assuntos sobre, o que seria outro assunto, são vários os assuntos polêmicos que podem ser levantados de escatologia. Mas procura evitar essas coisas, tá? Embora eu aconselho e digo a você, você tem de saber dar resposta. Tá? Eu disse lá que você não tinha resposta para tudo, mas tem coisas como essa que tem na Bíblia como ter resposta. Tá? Como ter resposta. Tem sim, na Bíblia tem. Se você estudar profundamente, você vai encontrar a resposta a respeito desse assunto. Ok, pessoal? É obrigação do professor se esmerar por fazê-lo. Porque também eu vejo muita gente dizendo sobre simplicidade. Não, eu sou um professor, eu ensino simples. Mas, irmão, se você é professor, você não pode ser simples. Não é o que a Bíblia diz? Você deve ser simples na sua atitude. Você deve ser simples como caráter. Você ser humilde e simples em tudo que você faz. Mas se você vai ensinar sobre escatologia, quem vai ouvir sobre escatologia não está procurando sobre simplicidade, sobre escatologia, não está querendo saber da resposta. Ele quer saber argumentos bíblicos que provam por que a gente não vai passar pela grande tribulação. Isso não é ser simples. Não adianta estar dizendo que vai responder com simplicidade. A palavra de Deus é simples, sim, irmão. Ela é simples, porque ela foi feita por Deus para salvar todas as pessoas, para ajudar todos. Mas quando alguém vai se sentar para estudar e aprender escatologia, ela tem que ter consciência que não tem como chegar e dizer 4 ou 5 versículos e encher, desculpa o termo, encher linguiça com outras coisas, dar uns sorrisos, uns abraços, contar umas coisinhas engraçadas, todo mundo me amar e no final das contas você saber ficar com aquela sensação de que não aprendeu nada de escatologia.
É brincadeira, né, pessoal? Se precisamos ser sinceros e honestos. Se eu vou dar uma aula de um assunto, eu tenho que estudar, eu tenho que saber sobre esse assunto, viver aquele assunto, dormir, pensar o tempo todo naquele assunto, orar em cima daquele assunto, orar em línguas a respeito desse assunto. Amém, queridos? Amém. Sejamos sinceros, pessoal. Amém. Então temos que estudar e esmerar-se a respeito disso. Mas procure evitar, porque quando você vai estar dando aula numa sala de aula ou numa igreja qualquer, sobre uma palestra, alguma coisa desse tipo, tem gente com todos os níveis escolares e tem pessoas ali novos convertidos que não podem não entender nada de tão profundo assim. Tá? Então procura só responder, abrir e fechar latas de minhocas quando alguém te perguntar particularmente, ok? Não sei se vai dar tempo para tudo. Outra coisa, se você vai ensinar escatologia, olha essa dica aqui que foi o Espírito Santo que me deu. Deu mesmo, e foi sério, e foi o motivo pelo qual a coisa começou a funcionar. Quando eu estava estudando para dar ainda escatologia lá naquela turma lá do ciclo lá de família, nem era professor do Rema, eu disse, pai, como é que eu vou ensinar um negócio tão abrangente, é tanta linha de pensamento, é tanta coisa, o que que eu faço? Sabe o que foi que o Espírito Santo disse para mim, que eu guardo até hoje? Siga uma linha cronológica. Cronos significa tempo. E eu meditando, por que, pai? Ele disse, porque escatologia tem a ver com tempo. E as pessoas só vão entender se você seguir. Então, primeiro A, depois B, depois vem C. C vai dar em D e assim por diante. Por exemplo, eu dizia, começava sempre contando as dispensações, e chegamos na sexta dispensação, que é a que nós estamos. Aí depois vem o quê? O arrebatamento. Depois do arrebatamento vem o quê? O tribunal de Cristo. Coroas e galardões. Depois do tribunal de Cristo vem o quê? A bodas do Cordeiro. Aí eu dou uma parada aqui, aí eu faço o mesmo cronograma que está acontecendo em Graça. A grande tribulação. Por que vai haver a grande tribulação? A grande tribulação tem isso, aquilo, outro. Então eu sigo. Aí encontro lá na frente a volta de Jesus. Aí eu continuo. O milênio, os julgamentos antes do milênio. Depois o milênio. Depois do milênio, a renovação da terra e do céu. Depois o estado eterno. Você entendeu? Seguir uma linha cronológica. Não ficar soltando uma coisa ali, outra acolá. Todo mundo vai ficar confuso. Você vai se confundir para ensinar sobre esse assunto. Então, se você vai ensinar sobre algo, escatologia, siga a linha da cronologia. Tá bom? Outra coisa, lê sem parar, como eu falei aqui. Para aprender e para ensinar. Lê. Livros, em primeiro lugar, da mesma linha de pensamento sua. Então, se você crê que a igreja não vai passar pela grande tribulação, que é o que nós cremos, que é o que nosso ministério crê, leia livros desses aqui, tá? Lá no futuro você pode ler algum outro livro para ter como argumentar, mas de preferência os livros da mesma linha de pensamento. Não sei se vai dar tempo, mas vou começar a falar aqui dos livros, tá bom? Quais são esses livros, pastor? Já dá uma dica. Se não der tudo, na próxima live mesmo que eu falo de outro assunto, mas eu vou falar dos livros também, tá? Primeiro deles, e o mais importante, é este aqui. Eu sei que deve estar lido ao contrário, mas é Manual de Escatologia. O autor é J. Dwight Pentecost. Esse livro é maravilhoso, mas como eu lhe disse, se você quer uma resposta simples, não leia aqui. Porque aqui é simplesmente um trabalho acadêmico de uma universidade. Esse autor foi a defesa de tese dele. Tá? Então é uma leitura pesada, não no sentido de ser ruim, mas é que é muito argumento, muita informação, e tem mais de 600 páginas. Se você não for daquele que é perseverante, e por isso que eu digo que você tem que amar, eu aconselho logo esse aqui, porque já filtra você, tá? Não invista nesse livro se você não tem disposição para estudar escatologia, mas é o melhor de todos. Um outro semelhante a esse, que eu comprei lá em Curitiba, acho que uns 2 anos atrás, e achei maravilhoso, é este aqui, tá? Quando a Trombeta Soar. Livro maravilhoso, são vários autores aqui, tá? Muitos. Então, só para você ter ideia, ele fala sobre o arrebatamento, sobre o milênio, sobre tudo isso que a gente trata, mas são vários autores, são várias perguntas sobre variados assuntos
que 21 especialistas que creem da forma que eu creio, que o ministério crê, que você, que espero que vocês, a grande maioria deve crer como a gente, que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Livro maravilhoso. Esse livro aqui, ele tem 462 páginas. Ó, tá terminando, falta 25 segundos. Então tenho mais um monte de livro aqui para falar, tá? Mas no próximo live eu vou trazer para vocês. Por enquanto fica só com esses dois, tá? Manual de Escatologia e Quando a Trombeta Soar. Ok? Pessoal, muito bom estar com vocês. Espero ter sido uma bênção para vocês. Sejam abençoados em nome de Jesus. Amém.